Muito bom dia a todos. Nós estamos aqui reunidos nessa sessão virtual para a realização da defesa de estágio da aluna Maísa Benedetti Duarte, do curso técnico em agropecuária. Nós cumprimentamos todos os presentes, queremos agradecer a presença da coordenação de extensão, que está acompanhando a sessão, na pessoa da Johanna. Queremos fazer um agradecimento especial ao professor Luiz Fernando Rosa de Lima, que aceitou gentilmente ser membro da banca de avaliação da Maísa. Cumprimentamos também os demais presentes. Então, Maísa, é o seu momento agora, certo? De contar a sua experiência, fique tranquila. Na verdade, nós queremos aqui aprender um pouco com o que você vivenciou durante o estágio. Então, boa sorte para você. Qualquer coisa você pode nos chamar aqui e pode ligar a tua apresentação. Tá bom, então, professor. Obrigada. Bom dia. Eu vou apresentar o meu estágio supervisionado da Agropecuária Copérgia. Eu me chamo Maísa Benedetti Duarte e sou da turma 3º B. O meu orientador é o professor Carlos Antônio Krause. Nesse trabalho, eu vou apresentar um pouco sobre a empresa que eu estagiei, sobre as atividades desenvolvidas e sobre as culturas que eu realizei as atividades. A descrição da empresa. O nome fantasia é Copérgia. Ela fica localizada em Santa Rosa do Sul. O meu supervisor de estágio foi o Ian Borges Santana. A área de atuação é agropecuária. E o período de realização do estágio foi do dia 28 de setembro de 2020 ao dia 1º de dezembro de 2020. E teve duração total de 180 horas. Nessa imagem é a fachada da loja. Aqui nessas duas imagens mostra o interior da loja e na imagem da direita mostra o balcão onde eu acompanhei as vendas junto com os técnicos enquanto eu estive na loja. Aqui nessas imagens é os depósitos, aqui na imagem à direita o depósito de ração. Aqui nessas imagens é o depósito de agroquímicos, o depósito de materiais agropecuários diversos. Então, as atividades envolvidas pela empresa. A empresa realiza assistências técnicas aos produtores rurais, também faz a venda de produtos agropecuários, faz extração e análise de solo e recomendação de adubação e calagem. As atividades que eu desenvolvi durante o meu estágio foram assistências técnicas na cultura do maracujá azedo, visitas técnicas em outras culturas, assistências técnicas em bovinocultura de corte e bovinocultura de leite. Começando então pela cultura do maracujá azedo. A propagação é feita por sementes, que pode ser em tubetes e posteriormente transplantadas para recipientes maiores ou diretamente em recipientes maiores. O sistema de condução são dois os mais utilizados. Na imagem da esquerda é o sistema em espaldeira, que é na vertical, e na imagem da direita é o sistema em latada, na horizontal. A polinização do maracujá ela é feita de forma cruzada e também é feita de forma natural pelas mamangavas, mas para garantir um maior volume de polpa e o maior tamanho dos frutos, os produtores realizam a polinização manual. As principais doenças que acometem o maracujazeiro, começando então pela antracnose, ela é causada pelo fungo Coletrotium gloesporidis, e ela causa tanto nas folhas quanto nos frutos manchas amarronzadas com aspecto apodrecido, porém é uma lesão seca. A verrugose, ela é causada pelo fungo Cladosporium, e ela causa verruga nos frutos. Nas folhas, ela causa manchas verde escuras, com presença dos esporos do fungo no centro. E nos ramos e no caule, causa abscisões. O controle tanto da antracnose quanto da verrugose, ele é feito por agroquímicos indicados para os fungos e para a cultura.
A bacteriose, ela é causada pela bactéria Xanthomonas e ela causa pequenas manchas com aspecto oleoso e também causa manchas amarronzadas com aspecto de queimado, como nessa imagem do centro. Na imagem da direita, é a lesão no fruto, que é uma lesão amarronzada com aspecto apodrecido. No início do estágio da doença, ela é confundida facilmente com a antracnose. A diferença é que a antracnose é uma lesão seca e a bacteriose é uma lesão molhada. O controle é feito por bactericidas indicados para a bactéria e para a cultura do maracujá. A fusariose ela é causada pelo fungo fusário, e esse fungo ataca a raiz da planta, causando um murchamento. O controle ele é feito de forma preventiva, com a inoculação das mudas, via solo, na cova ou em área total, que ele é feito através de um fungo de controle biológico, que é o fungo tricoderma. O vírus do endurecimento dos frutos, ele causa nas folhas mais jovens um mosaico de cores, nas folhas mais velhas, além do mosaico, causa bolhosidades, e no fruto ele causa o endurecimento e a deformação. O controle também é feito de forma preventiva, controlando o pulgão, que é o vetor da doença, do vírus, e também o cuidado com o manejo das plantas, que é não deixar que a seiva de plantas contaminadas entre em contato com a seiva de plantas sadias. E aqui em Santa Catarina também existe o vazio sanitário, que foi estipulado pela EPAGRE, durante todo o mês de julho, onde não pode ter nenhuma lavoura comercial de maracujá, somente estufas devidamente legalizadas com telas antiafídeos. O percevejo, aqui o percevejo dessa imagem é o percevejo dos frutos. Ele suga a seiva do fruto quando ainda está jovem, causando murchamento, e depois ele não se desenvolve mais. As lagartas são duas as mais comuns. A lagarta do maracujazeiro, Johnny Juno Juno, que é da imagem à esquerda, ela ataca em grupo e causa uma desfolha maior. E a lagarta das folhas, Agralis vanille vanille, é a da imagem à direita, que ela ataca sozinha, mas também causa danos à cultura. A mosca do botão floral, Protearomia, ela deposita os seus ovos no interior do botão floral, e quando as larvas eclodem, ela se alimenta do interior do botão e causa apodrecimento, e posteriormente ele cai. A mosca das frutas, Anastrefa, ela deposita os seus ovos no interior do fruto, que se alimenta da polpa e causa apodrecimento, e posteriormente ele também cai. O controle de todos esses insetos ele é feito por inseticidas recomendados para cada um desses insetos e para a cultura do maracujá azedo, e no caso da mosca do botão floral e da mosca das frutas, ele pode ser feito também através de iscas, como mostra na imagem da direita, que é uma cauda feita de suco de fruta junto com um inseticida que é colocada dentro dessas garrafas PETs. E elas são disponibilizadas ao longo da lavoura. Assistências técnicas na cultura do maracujá azedo, começando então pela propriedade Vinícius Farias e Maisa Duarte, que sou eu. Então, essa é a propriedade na qual eu trabalhei e trabalho atualmente, e eu acompanhei ela também durante o meu estágio, junto com os técnicos realizando as assistências técnicas. O problema dessa lavoura é que as plantas estavam intoxicando muito fácil, como mostra na imagem à esquerda, as folhas repolhadas pela intoxicação, e aqui na imagem da direita, uma folha com grande incidência de verrugose. Na imagem da esquerda também mostra uma abscisão causada pela verrugose. Então, eu e o Vinícius, nós procuramos os fatores que estavam ocasionando esse mau desenvolvimento das plantas, e quando a gente arrancou algumas plantas para detectar possíveis problemas na raiz, a gente viu que a maioria das plantas estava com retorcimento na raiz pivotante, que provavelmente foi causada pelo viverista no momento do transplante dessas mudas. Conversando com o agrônomo e com o técnico, nós decidimos que a melhor opção era fazer o arranquio das piores mudas, porque elas não iam se desenvolver mais.
e também uma rigorosa aplicação de agroquímicos para o controle da verrugose. Como as nossas plantas intoxicavam facilmente, eu e o Vinícius fizemos um escalonamento desses agroquímicos e fizemos a rotação de princípios ativos e mecanismos de ação. Na propriedade também tinha aveia plantada para cobertura de solo, e como ela estava muito perto das plantas, ela estava aumentando a umidade nos pés, que deixa um ambiente propício para a propagação dos fungos. Então, nós realizamos o deitamento da aveia, como mostra na imagem da direita. Essa foto mostra como a propriedade se encontra atualmente, né? Após os manejos feitos, nós conseguimos ter o resultado de plantas sadias e atualmente dando frutos. Nessa imagem é a propriedade do Seu Zenito da Rosa, uma outra propriedade que eu fiz assistência técnica. Ele chamou os técnicos porque as plantas estavam com grande despigmentação nas folhas, com esse aspecto amarelado. Então, ao chegar lá, eu, o agrônomo e o técnico diagnosticamos que era devido à deficiência de magnésio. Então, nós fizemos a extração do solo para posteriormente enviar para análise, mas como o produtor nos relatou que ele estava 6 anos sem fazer nenhuma análise e nenhuma calagem do solo, foi indicado que ele utilizasse calcário dolomítico nos pés, e foi escolhido o dolomítico porque ele tem maiores concentrações de magnésio. Também foi indicado a aplicação de adubo via foliar à base de magnésio para ter um resultado mais imediato. Como as plantas estavam com deficiência nutricional, elas também tinham grande incidência de verrugose e antracnose. Então, foi indicado que o produtor continuasse utilizando os produtos agroquímicos e também utilizasse um produto indutor de resistência. Eu também fiz algumas visitas a outras culturas de Santa Rosa do Sul, para que eu tivesse uma maior noção das culturas existentes na região. Nesse caso, foi na cultura do arroz, onde o produtor relatou que tinha grande incidência de caramujos na lavoura, e esses caramujos estavam comendo as sementes do arroz. Aqui foi na lavoura de milho, onde o produtor relatou que a germinação das sementes estava muito baixa. E aqui na imagem à esquerda, o agrônomo desfolhou uma planta, mostrando o milho formado já desde o início do desenvolvimento da planta, mostrando a importância da adubação desde o início do cultivo. Aqui foi numa lavoura de moranga cabotiá. O produtor chamou assistência porque tinha grande incidência de cigarrinhas, e ao chegar lá, a agrônoma diagnosticou que essas cigarrinhas eram controladoras biológicas, então elas estavam fazendo bem para a lavoura. Na imagem à direita é uma moranga cabotiá dessa lavoura. Assistências técnicas envolvendo cultura de corte. Essa é a propriedade de Rudy Vink. Ele chamou a assistência do veterinário e do técnico, porque ele queria realizar o diagnóstico de prenhez das vacas da propriedade. Aqui nessa imagem mostra, então, a presença do feto, confirmando a prenhez da vaca. Aqui é a propriedade dos irmãos Éder e Edson. Nessa propriedade foi realizada a aplicação de medicamentos e também foi realizada a pesagem dos animais para o controle do rebanho e a dosagem dos medicamentos. Foi aplicado, então, a vacina respiratória e reprodutiva, um ectoparasiticida e um antiparasitário, e também para vacas que pesavam menos que 450 quilos, foi feita a aplicação de uma vitamina e aminoácidos. Aqui, então, é a aplicação dos medicamentos, que foi feito via subcutânea, e a aplicação do ectoparasiticida, que foi feito na linha dorso-lombar do animal, na linha dorsal do animal.
Então, assistências técnicas envolvendo cultura de leite. Essa é a propriedade do seu Oséias Adão. Ele chamou assistência técnica porque o leite estava com alterações e como as vacas estavam sadias, sem nenhuma doença aparente, o agrônomo realizou a endoscopia do encanamento. E foi diagnosticado, então, a presença de resíduos no encanamento, resíduos de minerais. Esses resíduos, eles não causam nenhum mal à saúde, mas para que não ocorresse agravação do problema, foi indicado que o produtor aumentasse a dosagem do detergente diário de limpeza e também trocasse algumas válvulas que estavam com problema no vácuo, prejudicando a limpeza do encanamento. Bom, então eu gostaria de dizer que durante o meu estágio eu percebi que essa última etapa é muito importante para a formação do técnico em agropecuária. Eu também acompanhei as dificuldades de levar novas informações, novas tecnologias aos produtores, mas eu também vi como é gratificante quando esses produtores recebem as informações e nós vemos o resultado juntos. Também pude pôr em prática os meus conhecimentos que eu adquiri ao longo do meu curso. Eu gostaria de agradecer aos meus pais e ao meu namorado, que sempre estiveram presentes comigo e sempre me apoiaram durante todo o meu estágio e durante toda a minha vida. Sempre acreditaram na minha capacidade. Gostaria de agradecer ao professor Krause também por ter aceitado ser o meu orientador e por sempre estar presente, respondendo as minhas dúvidas com muita paciência e clareza. E também gostaria de agradecer ao professor Luiz Fernando por ter aceitado ser a banca do meu estágio, da minha defesa de estágio. Então, eu finalizo a minha apresentação e deixo um espaço para eventuais perguntas. Muito bem, parabéns, Maísa. Obrigada. O professor Luiz Fernando, acho que já solucionou seu problema de áudio. É isso, professor? Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Ótimo, ótimo. Está resolvido, então. Ótimo. Então, está com a palavra, professor. Obrigado. Desculpa pelo transtorno inicial. Bom dia, professor Krause, então, novamente, Maísa, Bom dia. a Cíntia, Vinícius, a Johanna, que estão acompanhando a defesa da Maísa. Maísa, como não poderia deixar de ser, né? Tu sempre foi uma estudante exemplar, tua defesa foi muito boa, né? Gostei muito do teu relatório. O teu relatório está perfeito. A defesa de estágio, como tu colocaste muito bem, é das partes mais importantes da estrutura curricular que o técnico agrícola tem, né? Tanto é que vocês valorizam muito a defesa de estágio. Esse momento não é um momento para nós aqui, então, discutirmos questões técnicas mais profundas, né? Sim, para avaliar a tua defesa de estágio. Mas eu tenho algumas curiosidades em relação à tua defesa de estágio. Se puderes me tirar essas dúvidas. Na visita de vocês, da propriedade de vocês, do Vinícius, né? As mudas eram mudas problemáticas. Teve problema de novelamento das raízes, né? Pivotante. Esse viveirista, vocês consultaram para ver se ele tinha realmente um histórico desse tipo de problema ou não, antes da compra das mudas? Qual foi o critério que vocês adotaram para comprar essas mudas? Esse viveirista, ele começou recentemente. Era o segundo ano que ele estava fazendo as mudas. No primeiro ano, ele fez as mudas e teve sucesso, todo mundo que comprou falou bem. Então, no segundo ano, a gente resolveu comprar. Só que no segundo ano, como aumentou os pedidos, ele pagou outras pessoas para ajudar a fazer as mudas. E aí, ele nos falou, né? A gente consultou ele depois, que provavelmente essas outras pessoas fizeram um manejo errado na hora de fazer o transplante.
E aí, quando a gente foi lá e viu outras mudas dele, realmente tinha outras mudas com as raízes retorcidas. Tá certo. Maísa, a propriedade do seu Zenito, né, ele é um agricultor experiente, conhece bem ele, é um agricultor que trabalha há muito tempo, tu disse que a lavoura de maracujá tem 8 anos, né? E o problema ali foi de não acompanhamento da fertilidade do solo. Isso. Por que isso aí que tu acha que aconteceu isso, esse não acompanhamento? Todos os anos que ele plantou maracujá, ele teve um grande sucesso, ele teve uma ótima produção, até a lavoura dele é um exemplo aqui na comunidade, né? Então, ele não se preocupou com outros nutrientes, porque a lavoura dele sempre deu bons resultados. Mas, no caso, ele ficou sem fazer análise há 6 anos, né? E aí, nesse 6º ano, a lavoura dele começou a responder às deficiências nutricionais. E a partir dessa constatação, ele vai mudar a sua postura, o seu comportamento, ou tu não percebeu algo nesse sentido? Sim, eu percebi que ele ficou muito aberto à mudança e ele viu que realmente é importante fazer a análise de solo periodicamente e as correções. Ah, que bom, que bom. Trabalhou, então, em extensão, é uma parte muito gratificante trabalhar com extensão, né? Uhum. Tu observou junto a todos os que tu visitou, produtores de maracujá, de arroz, produtores de leite, produtores de gado, se há uma satisfação por parte desses produtores de estar no meio rural, estão contentes com a atividade agropecuária? Sim, o que eu percebi é que muitos produtores estavam em uma cultura só, e aí eles estavam infelizes, não estavam tendo resultado só com uma cultura. E aí eles decidiram abrir espaço para outras culturas. Por exemplo, muitos trabalhavam com leite e maracujá, ou fumo também. Então, nos produtores que eu visitei, eu percebi que eles estão buscando novas formas de cultivo e gostam de trabalhar nisso. Em relação à faixa etária dos agricultores, dos pecuaristas, tu observou que tem muitos jovens que estão na atividade? Não, eu percebi que é bem poucas pessoas jovens que estão trabalhando nessa área. Eu acho que os agricultores mais jovens que eu visitei tinham mais ou menos 30 anos de idade. Maísa, tu, como recém vai se formar agora com técnica agrícola, o Vinícius, vocês acham que tem espaço para os jovens na agricultura, no setor rural? Com certeza. Eu sou uma das pessoas que pretendo me formar como técnica e pretendo continuar sempre tendo contato com a agricultura. Eu acho que a agricultura vai crescendo cada vez mais junto com os jovens que vêm trazer novas informações. Certo. Na Cooperja, tu observou se os sócios da Cooperja estão satisfeitos com o cooperativismo, com a cooperativa deles, que fazem parte? Sim, grande. Em todos os produtores, na verdade, que eu visitei, eles gostam e preferem esse cooperativismo, né? Porque a Cooperja, ela busca solucionar os problemas junto aos produtores, né? Não é só vender um produto. Eles querem vender um produto que vá solucionar o problema. Então, os produtores ficam muito satisfeitos com isso. Certo. E, por último, só mais uma curiosidade, o vazio sanitário que a Santa Catarina propôs, né, em relação ao cultivo do maracujá ali no mês de julho, tu sabe me dizer se os outros estados também têm alguma coisa parecida, semelhante a esse vazio sanitário proposto aqui pelo estado de Santa Catarina? Eu sei que no Rio Grande do Sul também tem um vazio sanitário, mas eu não sei o período correto. Eu acho que talvez seja o mesmo período, mas não tenho certeza. Certo. Maísa, assim, de minha parte, estou satisfeito. Muito boa a tua apresentação. É muito gratificante acompanhar esse momento na tua vida estudantil. Né? E dizer que o sucesso teu é uma questão de tempo. É uma menina dedicada, foi uma estudante muito dedicada. Continue nesse caminho, tá, Maísa? Gostei muito e obrigado por ter me convidado. E desculpe os transtornos aí.
Professor Krause, de minha parte, era isso. Maísa, demais, muito boa apresentação. Obrigada, professor. Obrigado, professor Luiz. Por favor, continue aqui conosco, né? Maísa, eu vou te pedir, agora você pode interromper a apresentação ali, porque nós não vamos pedir que você volte aos slides. Tá. Isso. Bom, o professor Luiz já passou várias questões aí da tua apresentação, eu também tinha uma dúvida sobre a questão do viverista. Eu queria te perguntar do tricoderma. Ali, essa é uma técnica, uma tecnologia que a gente já estudou nos livros há muitos anos, mas aplicada às lavouras é uma coisa recente, né? Por exemplo, quando o maracujá chegou na região, não se falava em usar tricoderma como uma prevenção, né? Como você falou, inoculado já lá na muda. Isso está bem difundido, todos os produtores já estão usando. Que proporção que você percebeu durante o estágio no uso dessa técnica? E se lá na loja da Copérgia também eles têm esse produto à venda? Durante o meu estágio, eu só acompanhei um caso de uma propriedade que estava com esse problema, né, do fungo fusário. E o produtor, ele já conhecia o produto à base de tricoderma. E na Copérgia também tem o produto que é a base de tricoderma para essa doença. Mas tem uma outra forma que o técnico recomendou, que é não deixar o solo limpo, deixar algumas outras raízes presentes no solo para que o fungo tenha outras raízes para se alimentar. Muito bem. Não sei se eu respondi a pergunta. Não, tá correto, sim. Maísa, assim, a gente sabe que o estágio é bem curto, vocês são bastante jovens, né, quando fazem o curso técnico, então é natural que se tenha um pouquinho de incerteza, um pouquinho de insegurança, né, quando a gente vai lá para o local do estágio e é colocado lá à prova, em contato com os agricultores, com as mais diversas demandas. Eu queria saber se tu sentiu um pouquinho dessa insegurança e se no decorrer do tempo do estágio tu sentiu uma adaptação, tu passou a se sentir segura e em condições de atender os agricultores também, e se isso aconteceu, quanto tempo levou mais ou menos para tu se sentir ali em condições de igualdade com os técnicos já experientes dentro da loja? Durante o meu estágio, eu era frequentemente testada, digamos assim. Os técnicos, eles sempre traziam desafios para mim, folhas com sintomas para mim diagnosticar, ou me mostravam insetos para mim dizer qual inseto era. E no início me deu, sim, uma certa insegurança, né? Medo de errar, né? Frente a uma pessoa que já tem um grande conhecimento. Mas eles sempre me passaram segurança e sempre me ensinaram quando eu tinha alguma dúvida. E ao longo do tempo eu fui adquirindo, sim, mais confiança. E o fato de eu estar trabalhando em uma lavoura de maracujá também passa mais crédito aos produtores, porque eles percebem que eu tô ali na mesma área que eles, eu tô junto com eles. E isso também ajudou com que eu tivesse mais confiança nos meus conhecimentos. Ok, muito bom, Maísa. Assim, eu queria reforçar todas as palavras do Luiz Fernando. Tu foste uma aluna exemplar aqui no nosso curso, né? Traz um orgulho muito grande para nós. Tu, ao longo do tempo que a gente pode te acompanhar, agora na produção do relatório e na apresentação do estágio, você não deu nenhum trabalho, porque realmente tudo que tu fizeste foi com muita dedicação e com muita qualidade. Então, você tem um futuro brilhante pela frente, tá? Tanto trabalhando aí com sucesso na agricultura, mas também você pode continuar seus estudos, né? Tente conciliar isso, porque você tem totais condições. É um orgulho para nós aqui da instituição, e também tenho certeza que é orgulho para o César e para a Cíntia, teus pais, né? Que bom que a gente pudesse ter todos os alunos dedicados e capazes como você, tá? Então, a gente, se não tem mais perguntas, eu não sei se o pessoal que está aí, o Vinícius, né,
a Cíntia gostariam de perguntar alguma coisa. Se quiserem se manifestar, o momento seria agora. Pelo jeito não, né? O professor está ali colocando no chat de novo um parabéns, tá? Então, se não há mais manifestações, nós vamos encerrar a sessão agora. Quero agradecer a presença de novo de todos, a colaboração do professor Luiz Fernando, e aos teus familiares aí que participaram também, te dando essa força, tá, Maísa? Sucesso aí no seu futuro. Parabéns. Obrigada, professor. Então, agora eu vou interromper a gravação.